Olá, seja bem-vindo ao nosso penúltimo módulo. Essa aqui é a nossa primeira aula do nosso módulo 4, que você já sabe que é um módulo composto por 3 aulas. Bom, essa aqui é a nossa primeira aula. Nesse módulo nós vamos aprender um pouco sobre compras e também vamos aprender a nos virar em situações caso você precise de ajuda médica, beleza? Então vamos começar aqui com uma situação de restaurante. Para isso, eu preciso te dizer que você vai precisar fazer aquele R com som de porta, porteira, lembra dele? Então vamos fazer, porque para dizer a palavra em restaurante, eu preciso desse R, tá? Então, o restaurante em inglês é restaurant. 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 Very good. Então vamos logo para nossa aula e ver o que a gente tem aqui. Bom, então a gente vai começar direto na nossa aula e eu preciso te dizer o seguinte. Nessa situação de restaurante, eu preciso te apresentar um profissional que vai te ajudar muito. Então, eu vou dividir aqui em gênero. O garçom, a garçonete. Garçonete em inglês, waitress. Waitress. Veja que para falar waitress, eu coloco aquele sonzinho do R. E o garçom é o waiter. 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 Isso significa que no inglês americano, esse sonzinho do T aí, ele soa alguma coisa entre um R, algumas pessoas dizem que um pouco de D. Eu escuto muito mais R, tá? Então, você pode ouvir o britânico dizendo waiter, 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 certo? Enquanto o americano diz waiter, waiter, beleza? O garçom e a garçonete. Então, vamos caminhando aqui. Bom, a primeira situação que eu trago para você é going out to eat. Going out to eat. Que situação é essa? É você saindo para jantar, para almoçar, saindo para comer fora. Numa situação como essa, você vai chegar no restaurante e o garçom vai te dar boa noite, te receber, e daí você pode pegar o menu, olhar uma palavra e não conseguir pronunciá-la. Por quê? Porque você ainda não está tão acostumado com o inglês. Então aí você fica meio perdido e meio confuso. Pera aí, não fica não. Vamos fazer o seguinte? Utiliza o garçom ou a garçonete como seu professor de inglês nesse momento. Para isso, basta que você diga o seguinte, ó. Como é que eu digo isso em inglês? Então, você vai dizer assim, ó. How do I say this? How do I say this in English? How do I say this? Na hora que você disser how do I say this, o garçom vai ser seu professor, então ele vai repetir aquela palavra para você. Essa é uma alternativa, tá? A outra alternativa é a gente dizer can I have this e apontar para o que você quer. Tem outra, Teacher Lori? Claro, você pode dizer can I have number 5? Can I have number 2? E colocar o número em que o seu pedido está lá no menu, tá bom? Beleza, então vamos caminhando. Após o how do I say this, pode ser que o garçom te pergunte, tá pronto para pedir? Porque em alguns países ao redor do mundo é assim que funciona. Você chega, ele te recebe, te dá o menu e se afasta. Nesse momento, é o momento de você escolher o seu prato. Então, ele vai chegar para você e vai dizer, Are you ready to order? Are you ready to order? E vai perguntar, você está pronto para pedir? Essa pergunta pode vir acompanhada de um sir ou ma'am, que você já sabe que é senhor ou senhora. Are you ready to order? Você está pronto para pedir? E aí, você vai fazer o seu pedido. Caso você não esteja, basta que você diga não. Já já eu te mostro uma situação dessa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa situação de restaurante, nós temos aqui um exemplo da Bela. Lembra dela, lá do módulo 1? E um simpático garçom oriental. Então, vamos ver o que eles conversam aqui. Ele diz o seguinte. Hi, ma'am. Good evening. Welcome to Luke's Restaurant. Oi, senhora. Boa noite. Bem-vindo ao restaurante Luke's. E aí, a Bela diz. Hi. A table for two, please. A table for two, please. Oi, uma mesa para 2, por favor. Isso significa que esse padrão, a table for two, é você pedindo uma mesa para 2 pessoas. Então, vou apertar sua mente aí. Se você quiser dizer uma mesa para 4, como é que você diz em inglês? Boa! A table for 4. Uma mesa para 4 pessoas. Uma mesa para 5, a table for 5. Very good. Basta que você use a table for como padrão e vá mudando os numerais. Então, vamos continuar aqui na conversa deles dois. E aí, o garçom diz, Where would you like to sit, ma'am?
Where would you like to sit, ma'am? Would you like to sit? Would you like to sit? Onde a senhora gostaria de sentar? Would you like to sit? Onde a senhora gostaria de sentar? E a Bella diz, I'd like a non-smoking table, please. I'd like a non-smoking table, please. Eu gostaria de uma mesa para não fumantes. Não fumantes, então, non-smoking, ok? O que você percebeu aqui? Que o gostaria é essa mistura do would com like. Very good. Like do verbo to like, gostar. E o would, eu costumo dizer para os meus alunos que é o nosso ria aqui, né? O finalzinho. Porque toda vez que você for casar o would com outro verbo, ele vai ser a ação do verbo mais o ria no final. Então, a Maria would love. Gostaria, would like. Beleza? Então, o que a gente percebeu? Que a Bella, ela respondeu de um jeito, de uma forma resumida. É aquilo que a gente chama de forma contracta. Então, ela disse I'd, ok? I'd, ao invés de I would like. É muito utilizado em spoken English, o inglês falado. E aí, a Bella diz, Can I see the menu, please? I'm starving. Posso ver o menu, por favor? I'm starving. Starving é mais do que só estar com fome. Você está faminto. Então, ela disse, I'm starving. Eu estou faminta. O que você está percebendo aqui entre a conversa deles dois? Que a Bella está tendo uma conversa bem informal, com um tom de zero de formalidade com o garçom, tá? E aí ele diz, for sure, claro. Nesse for sure, ele poderia ter dito certainly, certamente, certo? Então, outras coisas a gente poderia colocar aqui para perceber ele dizendo claro. Of course, seria outra possibilidade, mas aqui tem for sure, claro. Aí ele diz, depois de um tempo, se aproxima e diz, Are you ready to order, ma'am? A senhora está pronta para fazer o pedido? Are you ready to order? E a Bella diz, Not exactly. Lembra que eu te falei que eu ia te mostrar como é que você diz, bom, eu não estou pronta, na verdade, eu não estou pronta para fazer o pedido, não. Então, você pode dizer, not exactly, not exactly, not exactly. Falando rapidinho, o som do T, ele quase que some, né? Not exactly, não exatamente. What do you recommend? What do you recommend? Então, quando a gente quer pedir ao garçom uma sugestão, a gente pode utilizar isso. What would you recommend? What would you recommend? Ou você pode dizer, what would you suggest? Ok? Então, a Bella utilizou o recommend. Então, a Bella perguntou com recommend, mas o nosso garçom respondeu com suggest. Então, ele disse, I suggest pasta for the mealman. Eu sugiro, eu indico macarrão para o prato principal. Então, o main meal significa o prato principal em inglês, tá? Então, por exemplo, se você quisesse dizer, eu sugiro feijões. Daí você vai precisar lembrar, já eu vou te dizer, mas para você aqui apertar aí a sua memória e tentar lembrar, feijões, beans. Então, se você quisesse dizer, eu sugiro feijão, você diria, I suggest beans, ok? E aí a Bella diz, ok, I'll have pasta and a bottle of sparkling water, please. I'll have pasta and a bottle of sparkling water, please. I'll have pasta and a bottle of sparkling water, please. E sparkling water é a água com gás. Então, ela disse, então eu vou pegar o macarrão, eu vou pegar a garrafa de água com gás. Então, você pode... Esse I'll have, a gente colocou muito ao pé da letra, né? Eu vou pegar. Mas é como se você estivesse dizendo, eu vou querer. Então, o meu pedido é o macarrão e uma garrafa de água com gás, ok? Bom, e aí a conversa vai caminhando. Ela acabou de jantar ou de almoçar. E aí o garçom diz... Would you like something to dessert, ma'am? Would you like something to dessert, ma'am? Você gostaria de uma sobremesa, senhora? Aí a Bella diz, Yeah, I'd like a chocolate cake, please. Yeah, I'd like a chocolate cake, please. Veja mais uma vez na resposta da Bella a informalidade. Ela não disse yes, ela disse yeah, que é uma forma bem informal, desculpa a redundância, da gente se colocar na resposta
positiva, sim, tá bom? I'd like a chocolate cake, please. Eu quero um bolo de chocolate, por favor. E aí ele diz, I'll bring you right away. I'll bring you right away. I'll bring you right away. Eu trago já, eu trago logo, não vou demorar, nesse sentido de eu não vou demorar, esse right away, essa agilidade, logo, tá? Ela diz thank you, que poderia dizer thanks, já que ela tá utilizando tanta informalidade assim. A gente sabe que o thanks, ele é mais informal do que o thank you. E aí, se você quiser, dentro dessa situação de restaurante, olha, Teacher Lori, eu cheguei lá no restaurante, eu queria perguntar pro garçom assim, onde é que você iria? Ou então, onde é que você me sugere ir para comer uma especialidade local? Então, veja como uma das formas como você pode perguntar isso é, where would you go for a local specialties? Where would you go for a local specialties? Ela tá querendo saber sobre a comida da região, né? Comida local. E aí, ele diz, oh, to the big burgers, definite. To the big burgers, definite. Isso aqui foi eu que inventei, né? Ele dizendo esse big burgers, mas só pra te dizer que o definite significa definitivamente, tá? Então, ela perguntou, where would you go for... Tananã. Pra onde você iria para alguma coisa, tá? Bom, então vamos direto para o nosso Vocabulary Booster, que é aquela parte onde você aumenta o seu vocabulário. Aqui, eu vou trazer um exemplo hoje de você ouvindo, o que você vai ouvir, por exemplo, quando o garçom quiser saber qual ponto da carne que você gostaria. Então, vamos ver como é que fica isso. Ele vai dizer o seguinte, how would you like that cooked? How would you like that cooked? Qual seria o ponto da carne? Como você gostaria que a carne fosse cozida? Mais ou menos nesse sentido. Então, a gente traduz para qual seria o ponto da carne. Vamos ver mais uma vez? How would you like that cooked? Você pode querer a sua carne grelhada. Daí você vai dizer I'd like grilled. Sempre utilizando esse I'd like, tá, gente? Que seria eu gostaria. Você pode querer ela ao ponto. Então, você diz... Você pode querer ela ao ponto. Então, você diz, I'd like medium. Se você quiser mal passado, I'd like rare. Já se você quiser bem passado, I'd like well done. Well done, ok? Bem passado. Nessas horas, é bom a gente utilizar as polite words. Lembra do primeiro módulo em que a gente diz please? Então, I'd like alguma coisa, please, tá? Vamos caminhando. O que eu tenho mais? E se eu quiser, Teacher Lori, por exemplo, perguntar se tem comida vegetariana no cardápio, se eles servem comida vegetariana, como é que eu faço? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você pode dizer da seguinte maneira. Do you have vegetarian meal? Do you have vegetarian meal? A gente tem o do you have, que a gente já sabe que é um código, que nos diz, você tem? Perguntando. Você tem? Então, ele diz, do you have vegetarian meal? Você tem comida vegetariana? E se eu quiser perguntar assim, garçom, é apimentado isso aqui? Então você diz, is it spice? Is it spice? É apimentado? Se você quiser saber o que tem nesse prato, a Teacher Laura, eu sou alérgica a algumas coisas, então eu preciso sempre saber o que tem no meu prato. Como é que eu digo isso? O que tem nesse prato? Você pergunta assim, ó, what's in that dish? What's in that dish? What's in that dish? O que tem neste prato? Você pode ouvir o garçom, e muitas vezes vai ouvir, tá? Te desejando bon appétit. Então, ele vai te desejar bom apetite. Então, você vai ouvir enjoy your meal. Enjoy your meal, ok? E se você quiser pedir algum prato retirando algum ingrediente. Então, você pode dizer, can I have it without? Can I have it without? Veja que eu fiz um linked sound aqui, uma ligação no som, quando eu disse have e it. Então, eu falei tudo junto, né? Can I have it without alguma coisa? Então, eu posso ter isso sem alguma coisa? Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo da manteiga. Então, can I have it without butter? Posso ter isso sem a manteiga? Posso pegar esse prato aqui sem manteiga? Tá? Então, can I have it without alguma coisa que você queira tirar? Beleza. E aí, como é que eu demonstro gratidão? Showing gratitude. Como é que eu demonstro gratidão? Eu posso dizer, obrigada, estava deliciosa a comida. Então, eu digo, thank you, it was delicious. It was delicious. Ok? Você pode dizer, eu realmente gostei disso aqui, hein? Realmente está muito bom. Então, você pode dizer, I really enjoy it. I really enjoy it. Ou você pode dizer, não. Como é que eu digo, então, Teacher Laura, eu tô cheia, não quero comer mais nada. Você diz, I'm full. I'm full, thank you. Esse full de cheio mesmo, tá?
I'm full, thank you. Bom, para isso, para que você peça uma comida ou outra, a gente precisa refrescar a sua mente sobre alguns pratos, certo? Então vamos ver alguns pratos, algumas comidas em inglês. Primeiro eu preciso dizer que para falar comida você diz food. Food. Very good. E você lembra do verbo comer? To eat, comer. Muito bom. Então vamos lá, vou direto para o macarrão. Quem é louco pro macarronada aí, ó? Pasta. Macarrão, pasta. Ok. Para falar arroz, a gente vai precisar daquele sonzinho do R. Lembra? Então você diz rice. Os feijões que eu trouxe nesse caso mesmo no plural, beans. Very good. As batatas, eu digo potatoes. Ou o britânico dizendo um som do Tzinho mais presente. Então é potatoes, ok? Você pode dizer um ou outro. Os ovos são os eggs. E a comida de frutos do mar, né? A gente chama de frutos do mar. Como é que eu digo frutos do mar em inglês? Você diz seafood. Comida, né, do mar, frutos do mar. Beleza? Bom, a carne, meat. O frango, chicken. E a carne de porco, a carne, tá, gente? Não o animal. O animal a gente chama de pig. Mas a carne, pork. Ok? Very good. E aí, para quem é louco por caranguejo, por exemplo, crab. Quem gosta de camarão vai pedir o shrimp. Quem gosta de peixe, fish. Ok? E as bebidas, Teacher Lauren? Então eu vou começar pela mais saudável de todas, vamos falar sobre a água. Então, para dizer água mineral, eu digo mineral water. Para dizer água com gás, sparkling water. Aí eu preciso fazer o sonzinho do R. Sparkling water. O refrigerante, soda. Ok? Refrigerante. Agora, se for vinho, wine. Mas aí eu preciso saber se o vinho é tinto ou se ele é branco. Se ele for tinto, red wine. Basta que você coloque a palavra vermelho na frente. Só para te lembrar aqui, a gente precisa dizer o seguinte. Os adjetivos em inglês, eles vêm na frente do substantivo, certo? Em português é o contrário. E aí, o vinho branco, white wine, ok? Se você quer uma garrafa de vinho, você quer uma bottle of wine. Esse sonzinho do F aí, ele tem um som mais puxado para um V, tá? E não para o F mesmo. E aí, uma taça, a gente tem a glass of wine, ok? Se você gosta de suco, você gosta do juice. Mas para quem gosta da cerveja, beer, com esse som fechadinho, porque se você disser bear, você está dizendo urso em inglês, tá? Então, nessa hora aqui, a gente vai precisar prestar bastante atenção na pronúncia. Beer, fechadinho. O whisk, ok? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. E para isso, você já sabe, a gente faz o resumão no nosso Put It All Together. Então, vamos ver o que a gente tem no nosso Conversation Details de hoje? Bora dar uma olhadinha lá? Um homem diz, how was everything? Como é que estava tudo? A mulher diz, perfect. The pasta was delicious. Send my compliments to the chef. Perfeito. O macarrão estava delicioso. Envie, por favor, os meus cumprimentos para o chefe. E aí o homem diz, I will, great. That's good to hear. Eu irei, ótimo, isso é muito bom de ouvir. What else can I get for you, ma'am? O que mais eu posso pegar para a senhora? Ela diz, nothing. I'm full. Thanks. Nada. Eu estou satisfeita, obrigada. E daí ela pensa e diz, actually, yes. Na verdade, sim. Can I have the bill? Posso ter a conta? Você traz a conta para mim, por favor? E aí o homem diz, for sure, I'll be back right away. For sure, claro, I'll be back right away. Eu já volto. E eu já volto com a aula número 2. See you!